Seja bem-vinda aqui mais Tudo uma vez. bem. Começamos o projeto escrito Nota 1000 ano passado contigo. Estamos começando o projeto Sim, está Redação UERJ inaugurando de novo. Vamos novamente. falar de UERJ hoje. A conversa vai ser boa. O UERJ é sempre Começa bom. agora, né? É sempre uma boa conversa. Com certeza. E aí, o que você está achando? Qual a sua expectativa para a prova? O que você está achando aí? Bom, eu vim com cuidado, porque teve muito aluno que falou assim, Renata, vai com cuidado porque eu não estou terminando de ler o livro ainda, né? Para não dar os Ih, spoilers lá do final, né? Então, assim, não está aham, atrasado, deveria ter fechado o livro já há bastante tempo, né? Mas vamos exato. lá. Tem muita. Eu acho que tem uma confusão que se faz muito grande, né? Entre redação modelo Enem, modelo UERJ. Eu acho até ruim essa forma de se falar, né? Que Uhum, parece que redação não é redação. Redação é redação. Você tem uma forma de escrita, o que existe é um edital, uma banca, né? E suas especificidades. E a especificidade vem do Enem, né? Então, por uma questão de uniformidade de correção, pensando que você tem um concurso, né, uma correção que abrange aí, tirando o ano passado, né, por conta da pandemia, mas que gira em torno de mais de 4, 5 milhões de textos, e você tem que ter uma uniformidade na correção, então você precisa ajustar algumas questões e isso engessa muito o texto. Isso é preciso, pensando na questão da correção, para um corretor da Bahia, do Nordeste, do Centro-Sul, enfim, de qualquer lugar, passe de ter a mesma nota, o aluno fica muito adestrado a essas especificidades do Enem e ele acaba, nesse adestramento, ficando perdido para a UERJ, o que não deveria acontecer, porque a redação da UERJ, na verdade, é o modelo tradicional, né? Qualquer redação que você faça para qualquer concurso, PUC, FGV, qualquer outro concurso, vai muito mais na vibe da UERJ do que do Enem. Então, a gente vê o aluno muito aflito nisso, né? E acho que o maior problema do aluno que vai fazer o UERJ agora, e que a gente escuta muito ainda, é o tal do problema da redação enemizada, né? É o neologismo, né? E o que é aham. essa redação enemizada? É essa redação que no Enem precisa trazer esse repertório sociocultural, porque isso lá no Enem é uma competência, porque isso é um determinante de nota, e na UERJ não é um determinante de nota. Valoriza o texto, beleza, só se estiver linkado ao texto. Porque na redação da UERJ, o que a gente tem é argumentação, meu amigo. Na UERJ tem que argumentar. Né? O Gustavo Krause, que é o coordenador do vestibular, ele já falou isso diversas vezes. Então ele fala, olha, a questão é que na UERJ você não tem um direcionamento do tema como tem no Enem. O Enem, ele já te empurra para esse caminho. Então, se o tema do Enem é intolerância religiosa, já está encaminhado você dizer que o Brasil é intolerante religioso. E no caso do Enem, no caso da UERJ, o tema da redação, ele abre para duas possibilidades, a UERJ aceita as duas possibilidades, desde que você argumente muito bem. E o problema do repertório, que aí é o nosso, né, como professores, né, é o que a gente sofre muito, é essa questão do aluno achar obrigatoriamente que tem que trazer os pensadores, os filósofos, os filmes, obrigatoriamente, e isso acaba trazendo para o texto uma carga muito mais expositiva do que argumentativa. Aí que desanda o negócio, né? Então, Desanda. né? Deixa eu Desanda, passar porque... algumas coisas aqui, porque Pode falar, manda bala. tem várias pessoas aqui. Hoje é o dia do desespero. Hoje é o dia da galera aqui ficar falando. Então, por exemplo, a Thaís aqui está falando, o Enem deixa a gente engessado. A Maria Sim. está falando que a mãe de Júlia é com vocês, da Júlia Aquino. Está deixando aqui um alô. Aí a Thaís volta, né? Falando sobre essa questão da autoria, haja fé e posicionamento. O Pedro Grafo dizendo o seguinte: estou tremendo com essa questão da UERJ, não considerar repertório. Não, considera, mas a questão é que isso não é determinante, né? Exato. Por- O Krause Porque, falou assim, isso. o Gustavo Carlos falou isso, porque, assim, Tá deixando aqui um alô. peraí, só tirando o negócio aqui.
O que acontece é que, assim, até no Enem, a argumentação é um ponto importante, né? Porque na competência 3 do Enem, se o aluno argumenta, ele perde ponto. A questão é que, como a correção do Enem é analítica, então, mesmo que o aluno tenha um problema na argumentação, ele ganha o pontinho lá no repertório, ele ainda pode tirar 960. A correção da UERJ, né, não é analítica, é o que eles chamam de correção holística, que considera, né, a correção, o texto como um todo. Né? Eles olham o texto de maneira mais global. Então, eles vão avaliar, primeiro, se o texto ele é fluido, até falo para os alunos, se eu estou corrigindo o texto e eu paro, né, naquela linha e assim, pô, não entendi isso aqui bem, se o corretor tem que voltar para ler, o texto não está tão fluido assim, já tem alguma travada ali, alguma coisa que não ficou clara, pode ser a coesão, pode ser a coerência, uma informação truncada, né, aí podem ser N causas. Então já começa por aí. Então, essa questão do repertório, que o menino, eu não lembro quem foi o Pedro, né? O Pedro colocou lá. Então, não precisa tremer, você pode usar. A questão é que, assim, não é a cerejona do bolo. Valoriza, mas eu acho que é que você argumente. E é muito coerente com a pegada política que a UERJ tem, com o tipo de aluno que a UERJ quer colocar dentro da universidade, pensando num contexto que a gente vive, que é um contexto em que a gente tem muita gente que emite opinião sem fundamentar, né? E a gente tem muita opinião sem fato, né? A gente tem aí os achismos, e a UERJ fala, olha, tem a sua opinião? Tudo bem, sustenta, argumenta agora. Sustenta, né? A Thaís está botando aqui para a gente aqui. Professores, vocês são a favor de usar o livro no texto necessariamente? Porque, para mim, faz sentido embasar com o livro. E já ouvi que não necessariamente precisa. A questão não é ser a favor ou contra, né? Assim, não é questão de ser a favor. Assim, valoriza, né? Tanto é que não é que tem critérios de correção, mas a banca avalia que não é determinante, você não é obrigado a usar, mas quando bem linkado, isso valoriza o texto, né? Isso mostra para a banca que você leu o livro, que você estabeleceu a devida relação do tema do livro com a atualidade, e então, assim, né? Mas assim, não quer dizer que você vai deixar de tirar uma nota alta ou vai tirar uma nota ruim por causa disso. Mas eu acho que valoriza sim. Agora, que negócio, né? É o como se usa. Você usa o livro, você faz a referência ao livro, e essa referência é vaga, imprecisa, então ela não faz muito sentido. Exato. E tem uma coisa que eu acho muito importante, né? Se não fosse necessário ler o livro, não haveria livro. Assim, a gente fica se perguntando... Vou completar o raciocínio, né? Porque o cara ele vai te dar um fragmento do livro para você, a partir daquele fragmento, pensar. Se você não lê o livro, aquele fragmento vai ser só um fragmento. E você aí, se você quiser abordar, você corre o risco de tangenciar o tema ou fugir na sua abordagem, porque você, como não tem conhecimento da história, você acaba fazendo uma abordagem que seria equivocada ou até mesmo oposta que está no livro. Então tem que tomar limitada. Cuidado. A galera, todos os anos que a UERJ botou o livro, a UERJ pega uma passagem do livro, coloca essa passagem e pede a partir dali para o aluno fazer uma reflexão. E essa reflexão, aí o cara vai embora. Só que o cara tem que lembrar, só que o cara tem que ter lido o livro. Bem, quando está o Dom Casmurro, o cara, para entender a questão da perspectiva única narrativa, ele tinha que ter lido Dom Casmurro para falar sobre a questão dos fins, do crime, né? A prática de um crime justifica outro crime. Sim. O cara tinha que ter lido lá o Seminarista do Rubem Fonseca. Sim, senão, Rubem Fonseca. O cara ia começar a falar sobre tudo e a obra, assim, de repente ele não ia pegar aquela ideia que está lá na obra, que está se discutindo na obra. Eu acho que é nisso que eu acho que pega. Por exemplo, eu não acho que a UERJ colocaria o termo duplo pensamento como tema de redação, porque é um termo específico da obra. Mas a lógica do duplo pensamento é uma lógica que a gente vivencia nos dias de hoje. Se a gente entende bem no livro, a gente entende perfeitamente no contexto atual.
Então, eu fico Exatamente. pensando, por que a UERJ faz a cobrança de um livro, né? O que ela espera com isso? Então, primeiro, é uma forma, eu interpreto dessa maneira, é uma forma de, né, nem que seja pelo vestibular, obrigar esse aluno a ler alguma coisa. A gente sabe que as gerações que tiram nota máxima no Enem, normalmente são de alunos com alto grau de leitura, é um texto fluido, em que as ideias elas são escritas de maneira mais natural. Então, é um texto que, embora tenha o gesso que o Enem coloca, a posição do conector, né, onde encaixa o repertório e tal, mas é um texto que flui mais. Essa fluidez é uma coisa que a UERJ também gosta. Então, ler o livro, ele vai ajudar não só a fazer o entendimento do tema da redação, mas a fazer com que você também tenha uma visão muito mais ampla. Quer dizer, o 1984 tem um repertório vocabular bem selecionado, um texto muito bem escrito. Então, amplia a possibilidade de ser meramente uma ferramenta para fazer redação. Meramente. É um livro excepcional que, independente de redação, tem que ser lido. Com certeza. A Tainá está perguntando aqui, mas também a estrutura, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e proposta de intervenção? Não. Pô, proposta de A intervenção? UERJ a UERJ não trabalha com proposta, né? Porque, assim, a proposta de intervenção não é uma invenção, mas, assim, a proposta de intervenção é uma das possibilidades que a gente tem de fechar um texto, né? De concluir um texto. O Enem se utilizou, né, escolheu esse caminho até para atender às suas competências, o que ele exige do candidato, essa capacidade de resolver problemas, e colocou isso na redação. Mas na UERJ, em qualquer outro concurso que venha fazer, isso não é determinante, e a UERJ também não curte muito isso, porque deixa a redação muito com cara de Enem. E há temas que você não consegue resolver. Então, são temas na linha mais política, filosófica, existencial, então não é legal. O que a gente recomenda, a gente fala para os alunos, né, em sala de aula, é que você pode fechar o seu texto com, assim, né, pensando em estruturas de conclusão, né? Você vai utilizar um conector de conclusão, retomada do tema e da tese, né? Isso é uma estrutura básica, e você fecha o seu texto com um comentário, com uma reflexão crítica, né? Se você começou o seu primeiro parágrafo fazendo uma referência ao livro, você pode retomar esse mesmo trecho lá embaixo, né? Até a breve solução, aquela assim, se for possível, né? Porque é muita petulância, arrogância, achar que a gente pode resolver os problemas, né? Problemas são complexos, né? Então, aquela solução bem vaga, precisa, então são caminhos, mas a UERJ é bastante crítica, então eu acho que fechar com uma reflexão, né, o reforço crítico é sim o melhor caminho dentro do que a UERJ gosta. É o reforço crítico da argumentação, até porque se você apresentou uma Exatamente. tese, você se posicionou sobre o problema, você argumentou, fundamentou, o que a UERJ espera é que na conclusão você retome a sua tese e você reafirme de forma convicta aquilo que você defendeu, para você justamente Sim. fechar com convicção. E convicção das suas ideias, né? Aquele argumento que você apresentou. Porque se você não acredita no que você argumenta, Olha, aí eu costumo dizer que a coisa mais difícil na vida é dar coerência a ela, no caso da coerência à vida, né? Porque assim, a gente tem um discurso com a prática diferente, né? Então, dar coerência à vida é um negócio muito difícil, daquilo que a gente faz, que a gente escuta, que a gente ensina as pessoas e tal. Então, vamos começar pela redação, pelo menos, né? São só 30 linhas ali para você poder tentar manter a coerência. Então, começa nisso, né? O seu primeiro parágrafo, você pode fazer isso. Então, defende, né? E os temas da UERJ, eles são, assim, por mais que não sejam direcionados, como é o caso do Enem, que já te empurra para uma possibilidade de tese, a UERJ normalmente trabalha com os temas em formas de pergunta. Você tem uma possibilidade, né? Um caminho X, o caminho Y. Existe a possibilidade do caminho dialético também, né? Dependendo do tema, existe a possibilidade.
E aí você define isso no seu primeiro parágrafo, e seja coerente a isso e fecha o seu texto. Então, vocês conseguindo manter essa estrutura lógica, fechando, definindo, eu acho que a lógica de projeto de texto do Enem, que faz com que vocês, né, anunciem no primeiro parágrafo que você vai anunciar e mantenha isso até o fim, deixando isso claro para o corretor, isso ajuda também na UERJ. Então, olha só, o Enem não é tão ruim, não atrapalha tanto vocês da UERJ, isso ajuda a manter a coerência, segurar a coerência do início ao fim. Mas vale sempre, é melhor, né, você planejar, pensar bastante. E aí o que você faz aqui, Monteiro, eu já falei isso com você uma outra vez, quando você recomenda livro, filme, né, aqueles repertórios todos, isso é muito legal para quê? Para ampliar a visão de mundo do aluno. O que a gente vê, a gente tem visto em sala de aula, é que a gente tem assim, vivemos naturalmente em bolhas sociais, né? Então são os algoritmos do Facebook, do Instagram, do YouTube, as bolhas familiares, né? Do núcleo religioso, do núcleo familiar, e a UERJ pode cobrar temas com a complexidade significativa, e isso pega o aluno de surpresa. São temas profundos, são temas sobre os quais o aluno nunca parou para pensar, e embora a gente esteja imerso nesses temas, quando eu li o 1984, eu me vi em todas as partes do livro ali, de uma maneira ou de outra, né? com toda a realidade, da verdade, né? A manipulação. Então, a nossa história está muito ali. Não parecia um romance, né, escrito no século passado, parecia um romance escrito ontem, né, que estava sendo acabado. Então, tem muito isso. E esses filmes, esses repertórios que o pessoal usa muito para o Enem, cara, ajudam muito a ter essa visão, sair um pouquinho da bolha. Isso vai, inclusive, enriquecer também a argumentação. Com certeza. O Blackwood está dizendo aqui, saudades do pré-veste do SEI. Hoje estou no 6º período de engenharia na UF. Grande Lucas Blackwood. Rosa, foi aluno nosso. Beijo, Lucas. Não, querido. A Tainá, aí ela chegou, eu acho que você já respondeu, porque ela está falando aqui, como seria a estrutura então? Você acabou de responder isso daí, como é que seria a estrutura. A Thaís está colocando aqui, 1984 abrange muitas questões. É atemporal demais. Sensacional. Nossa. Que obra. Aí, que Dá mais? tristeza, Depois aqui, né? dá muita tristeza. A Thaís, volta aqui, concluir sem dar proposta é tão estranho, haha, sempre acho esquisito. Mas aí que tá. Isso é antes do Enem. Antes do Enem não era estranho. Enem criou uma questão que é triste aqui. Aí temos aqui, no caso, a Thaís colocando sobre o gerúndio. Em algumas partes, se for necessário, nesse cenário, UERJ, vocês acham cabível? Usar gerúndio? Usar gerúndio na redação. Mas não há problema usar gerúndio. A questão do gerúndio só é quando você tem... É uma questão gramatical. Pode usar gerúndio, tá? É uma estrutura, né, da própria língua portuguesa. O gerúndio ele é utilizado quando você tem a ideia de algo está sendo executado naquele momento. Eu estou falando agora. Você está me vendo agora. Eu não posso dizer que eu vou estar falando com você amanhã. Isso que é o erro, porque eu não posso estar falando com você amanhã, porque, né, é uma ação que ainda vai acontecer. O erro normal, o erro mais comum que os alunos cometem é quando vocês iniciam oração com gerúndio, e essa oração, na verdade, é a continuação da frase anterior. É o que chama de oração reduzida de gerúndio. Então, talvez o Monteiro possa até ter aula sobre isso lá no canal dele. Então, assim, não é errado usar gerúndio, pode usar gerúndio, tem que saber usar gerúndio. Então, quando a gente coloca assim, estando o Brasil numa condição similar à do livro, vírgula, é válido questionar a frase certinha. Que eu inicio uma frase com oração reduzida de gerúndio, ela equivale a uma oração subordinada, né, tal, e depois tem a principal. Os alunos normalmente, depois dessa reduzida, botam um ponto final. Aí tá errado, é aí que aparece o erro. Aí é uma aula de gramática mais profunda. Correto. A questão da organização textual, a organização dos períodos, que eu falo com eles que é uma aula muito importante, que eles pouco dão atenção, que é a aula de parágrafo, né?
Eu digo que Sim. quando você faz provas discursivas, qual é a validade da prova discursiva? É que você aprende a formular parágrafos. Porque uma resposta de uma questão discursiva nada mais é do que um parágrafo. Então, você saber colocar tópico frasal, colocar sua ideia, saber desenvolver, expandir, usar os conectores, os conectivos, para poder fazer com que aquela resposta tenha coerência dentro daquilo que se quer dizer, daquilo que se quer falar, é um treinamento. Você treina para redação fazendo questões discursivas. Você não está perdendo tempo fazendo questão discursiva, você está treinando. Então, é Sim. válido você fazer isso, é válido você praticar isso. Porque se você sabe organizar parágrafos, você começa a facilitar muito essa sua capacidade de expressão. Então, assim, gramática, redação, tá tudo junto. E fazendo comentários sobre aquilo que você falou sobre o que eu faço de ficar indicando filmes e tudo mais, né? Que é sair da bolha. Tem uma questão que eu acho muito importante, que é o aluno assistir o filme e pensar o filme. Isso aí. Não é ver o filme, é Não. pensar o filme. Pensar Porque, como que a narrativa é construída, como que os fatos se organizam, a questão dos personagens, como que as personagens o embate, porque vai ter, muitas vezes tem um dilema, você tem aquela coisa do cara colocar o bem contra o mal, ver a questão da construção do bem, a construção do mal, qual é o discurso do bem, o discurso do mal. Hoje mesmo eu estava dando uma sim, aula sobre o filme Batman Cavaleiro das Trevas. Aquilo sim, ali, os diálogos daquele filme, os diálogos são assim, o Coringa, dentro da loucura dele, a lucidez é uma coisa absurda. E aí, como é sim. que ele joga o caos dentro da ordem, e mostra que a ordem pode ser um caos, e que a gente se acostuma com um caos, mas como é discurso de senso comum, a gente acha que aquilo ali é comum. Então, assim, isso já buga a cabeça de muita gente. Sim. Mas a ideia é essa, né? É bugar, é você Não, e chegar. o aluno tem que saber usar dessa maneira. Porque eu vejo o aluno às vezes preocupado em usar o filme, o material de repertório, né, como que anotando, né, muito mecanicamente. E isso é aquela questão do, anota que o Enem usa isso. No caso da UERJ, vale muito para isso, para reflexão, né, para ampliar a capacidade argumentativa, para entender os porquês. Porque quando a gente pega as distopias, elas não têm muitas explicações, não há explicação lógica. Né? Então, um questionamento do livro, por exemplo, é a sede pelo poder. Né? Sim, O discurso do O'Brien lá no final, enfim. Qual é a lógica disso? Qual é a explicação que a gente tem de que tudo é pelo poder? Então, como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso. Não tem como. Então, a gente tem que entender qual é a lógica, associar isso. Então, entender por que a ganância, a ambição, né? Como é que isso se manifesta em outros setores. Então, é isso. Então, os filmes vão fazer, os filmes, os livros, as distopias, né? Ampliar essa nossa visão. Porque, repetindo, a gente vive num mundo de bolhas. E, inclusive, culturalmente. Né? O nosso olhar é moldado por Hollywood, né? Pelos filmes, né? Pelos blockbusters da vida. E aí, assim, vai apresentando filmes diferentes, desenterra lá o Fahrenheit 451, que muita gente não conhece. Pô, e é uma super história. Né? uhum. O livro é maravilhoso. Eu tenho um filme antiguíssimo lá É né? do Já Truffaut, né? tem do Truffaut, já usei em salas de aula, mas assim, o filme é bem velho, então tem uns efeitos especiais muito toscos, né? Porque na época era o que podia fazer. E tem a versão com o Michael B. Jordan, né? Que a HBO passou também muito bom, adaptado aos dias de hoje, com a internet Uhum. e tal. Pô, é aquilo assim, você fica 2 dias pensando. É isso. A gente quer que o aluno saia 2 dias pensando e trazendo as reflexões para a sua prova. Exatamente. Lívia, a Renata já falou aqui na redação da UERJ, não é obrigatório citar o livro. Ela está botando aqui a pergunta aqui no caso. A Renata já explicou aqui, conversou já anteriormente, falando que você pode sim usar o livro para enriquecer a sua abordagem, fazendo links ali, mas não é que você tenha que botar o livro, ficar descrevendo. Eu acho que sabe qual é o problema, Renata? O pessoal acha que tem que sair descrevendo, relatando Não, trechos do isso, livro. isso é um erro. Na UERJ não se faz resenha do livro. A redação é dissertativa argumentativa sobre um tema extraído do livro, tema esse que dialoga com a nossa realidade. Então, o livro ele aparece com uma forma de diálogo com a realidade. O mais importante é o hoje, é o problema como ele se manifesta hoje. É isso.
Então, você pode fazer referência ao livro no primeiro parágrafo ilustrando, você pode fazer referência ao livro em um dos parágrafos de argumentação ilustrando, mas, assim, é ilustrando, porque o livro é uma ficção, né? Ele não vai fundamentar o problema de hoje. Então, o problema que a gente tem hoje, por exemplo, do brasileiro chamado de um povo sem memória, que é um tema que aparece no livro, ele não é fundamentado pelo 1984, pelo livro, ele não faz isso. Né? Mas você pode ilustrar, comparar como, né, George Orwell trabalhou isso, e isso de maneira bem discreta. A UERJ quer que você, meu filho, argumente. E o argumentar é difícil. Né? Acho que a grande questão é essa. Né? O que é argumentar? Né? Eu sempre falo que nós argumentamos todo dia. Hoje mesmo eu estava dando aula falando para o pessoal, você vai pedir dinheiro ao seu pai para aumentar a mesada. Você vai ter que argumentar muito bem, usar argumentos muito bons para poder convencer seu pai, porque com certeza as réplicas dele, o contra-argumento dele vai ser melhor do que o seu. Se prepare. É que o pessoal também... É porque, assim, tem a questão do convencimento, né? Por muito tempo a gente trabalhou a ideia de convencer. E você também convence pela persuasão, né? Persuasão é uma estratégia de convencimento que utiliza a sedução, por exemplo. E o que a gente vê na internet hoje, né, em portal, YouTube, enfim, influência digital, é persuasão. A gente vê que os caras convencem pela persuasão, por um discurso falacioso, por um discurso bonito, né? Então, tem N estratégias utilizadas ali. Então, a gente fica sem referência do que é uma boa argumentação, que é explicar com lógica, com coerência, com argumentos do consenso, com argumentos de autoridade, com argumentos baseados na lógica. Então, com dados da realidade, dados concretos. Da realidade. Exatamente. A Thaís está colocando aqui. Como ler um livro e pensar um livro? E pensar no livro. Não é só ler mil livros, é entender justamente o que aquilo traz para você. Ela coloca aqui. Mega história, é de arrepiar. Lívia Gomes, mesma estrutura do Enem por ser argumentativa? Lívia, eu sugiro depois, isso vai ficar disponível no IGTV. A Renata já explicou tudo isso, tá, Lívia? É porque, para não ficar repetitivo. Dissertativa argumentativa. Só que a gente já falou aqui. A questão toda do Enem é que o Enem ele faz um tipo de prova em que ele diz, ele vai te dar uma situação-problema, que você vai ter que pensar, apresentar um repertório para poder defender o seu posicionamento sobre esse situação-problema e apresentar uma solução. A UERJ não parte nada disso, a UERJ segue outro caminho. Então, esquece Enem, porque o Enem não vai te dar uma situação-problema. Ele vai trazer uma situação da realidade do livro que se dialoga com a realidade, com a nossa realidade, né? E aí que está. Essa dificuldade, Renato, como é que você lida com essa dificuldade de sala de aula? Você procura trabalhar com modelos de textos, dissertativos argumentativos, bota um Enem, um modelo ERJ para o aluno perceber a diferença? Como é que é a sua estratégia para poder desbugar a cabeça da galera? Que você vê, o problema todo aqui é que o pessoal fica com aquela coisa. Eu quero fazer modelo Enem. Que o cara acha que tem que jogar Foucault. Porque eu vou jogar aqui Foucault. Até pode. Mas como é que ele joga, né, Foucault, né? O problema é que o Foucault não é o determinante, né? Se tiver, a gente tem... eu tenho acesso, eu tive acesso a 2 gerações que tiraram 20 no ano passado, as 2 maiores notas, e um aluno nosso lá do SEI que tirou 18 pontos, que tirou 18 de 20 pontos. E aí eu mostrei para os alunos, olha, fica muito claro que aquela carga, aquela coisa do Enem, então vamos lá, eu não acho que tem que desfazer o que o aluno já tem pronto. É só adaptar. É isso. Então, o que o Enem tem de legal? Coesão textual. Né? A questão da progressão textual, do uso dos conectores, aquela preocupação em não repetir as palavras. Então, isso vale. Então, mantém aquilo, não há problema. A estrutura argumentativa do Enem, a organização do texto do Enem, vale também. Né? Repetindo, a questão do repertório sociocultural, aquilo é determinante no Enem, e na UERJ não é determinante, então fica mais fácil. Você não precisa ter aquela obrigação de trazer o Foucault, de trazer aquele repertório. Você não precisa. Se tiver, beleza, mas você não vai gastar 2, 3 linhas. Você vai gastar uma linha e de maneira bem discreta, e só se realmente for muito determinante.
Então, em um parágrafo só resolve. Eu acho que a maior dificuldade é realmente fazer o aluno não resolver o problema. E aí é uma questão de adestramento. E eu falo que é muito mais fácil você fechar o texto com a pegada mais crítica, né, de você colocar lá. Então, a primeira frase, né, conector, retomada de tema e da tese, para manter a coerência do texto, e reafirmar a sua crítica, fazer o comentário reflexivo. Isso a gente é capaz de fazer. Nas aulas de debate, a gente consegue fazer isso. É só o aluno, né, virar a chave na cabecinha e dizer, olha, não precisa resolver mais nada, estou te liberando disso. E vão lá reforçar a crítica. O UERJ quer você crítica, o UERJ quer um estudante, um cidadão, seja capaz de, né, criticar, de intervir, de ter um olhar mais reflexivo. Então, eu tenho medo de fazer redação pronta, porque o aluno é danado, né? O aluno quer a formulazinha que é para copiar, né? Então, mas eu mostro assim, um exemplo de um texto ruim, né? Então, ó, esse texto aqui ele pode ser 1000 no Enem e não é 1000 na UERJ. E mostro os porquês, evidentemente, e a gente vai fazendo ajustes. Eu acho, por exemplo, a redação da FUVEST uma redação muito bacana, que tem a cara da UERJ. Né? Assim, a redação da FUVEST, dos candidatos que tiram nota alta, é uma redação muito sofisticada, tem muita carga de repertório. Então, eu falo, ó, tá do FUVEST, mas diminui o repertório. Um texto mais fluido, entendeu? Bem argumentativo. Então, vou mais nessa vibe. Correto. E aí, dentro dessa angústia, eu acho que a maior angústia é a liberdade, né? Menino, os alunos ficam... Eu falo assim, gente, vocês estão livres agora. E aí os alunos brincam, eu não sei ser livre, professor, eu quero as amarras do Enem. Engraçado, eles falam isso quando acaba o Enem, pra gente brincar para o UERJ, né? Por causa desse gesso que o Enem faz. Mas assim, com prática, com trabalho, aos pouquinhos eles vão também. É porque assim, existe muita resistência, né? E o Enem deixa todo mundo numa zona de conforto ali, né? Eu sei fazer aquilo e vou continuar. Mas dá para fazer assim, não é difícil, então fica tranquilo. Se você está aí, vai fazer o UERJ, está com medo, cara, isso é uma ansiedade, né? Na semana passada o Monteiro levou, né, 2 psicólogas aí para bater papo sobre ansiedade, então é uma ansiedade natural, é um medo natural, que ser a zona de conforto dá muito trabalho, mas, assim, é mais fácil do que fazer modelamento. Você pode ter certeza que é mais fácil. O parágrafo de conclusão, por exemplo, ele fica muito menor do que o parágrafo de conclusão do Enem. Então, daquelas 8, 9 linhas, você pode ir para 4, 5 linhas, sem problema. Então, escreve menos. E o aluno que tem essa questão, porque, por exemplo, tem muito aluno que fica buscando da internet, e aí eu queria até chamar a atenção sobre isso, todos os convidados que eu chamo aqui para conversar comigo, e eu fico assim, para não ficar muito Monteiro falando o tempo todo, eu sempre convido pessoas para cá. Eu convido psicólogo, eu não vou ficar falar sobre ansiedade, porque eu não sou o mestre psicólogo para falar de ansiedade. Então eu chamo psicólogo. Vou chamar, no caso, professores de redação, para não ficar aquela coisa de redação, porque o Monteiro está dizendo, não, estou chamando várias pessoas, que quem assistir todas as entrevistas vai observar que existem pontos comuns e existem metodologias de trabalho, mas existem pontos comuns. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que a gente não escolha, eu vou seguir tudo que aquele cara está falando, só vou seguir aquele cara. Pessoal, a gente tem que ter olhares, a gente tem que ter diferentes perspectivas, porque pensar a UERJ, na hora que está querendo que você faça sua redação, ela chama de autoria essa sua capacidade de saber ter a sua ideia, saber organizar a sua ideia e saber colocar a sua ideia. E você tem que perceber que a sua ideia não é igual ao do seu amigo. Você pode debater com o seu amigo tem uma ideia completamente diferente da sua, mas a sua ideia não perde valor por causa disso. Então, por isso a necessidade de trazer vários professores aqui para falar para você que você tem que buscar a sua cara, ter a liberdade de fazer o seu texto, e isso, pessoal, não abra mão. Quando você vai na internet, está lá o sujeito falando para você, faça a redação desse jeito aqui. Veja, se 1 milhão de pessoas assistirem aquele vídeo, 1 milhão de pessoas vão fazer aquilo que o cara está falando, 1 milhão de pessoas serão iguais. Olha, cadê a sua personalidade? Cadê a sua autonomia? Cadê a sua autoria? Se você está Essas redações vão aparecer todas no mesmo pacote para o corretor corrigir, né? Como aconteceu. E muita gente perdeu nota por causa disso. Porque tinha um monte de redação usando a mesma introdução, os mesmos argumentos. Quer dizer, não tinha nada ali. O cara fez copia-cola.
copia-cola, é o famoso caveirão. E o caveirão, a UERJ, aí para quem não sabe o que é caveirão, caveirão é aquela estrutura de uma redação pronta que você só fica trocando algumas palavras-chave, mas o texto é todo o mesmo, o texto é igual, serve para qualquer Isso. tema. E aí o que acontece? A UERJ, esse tipo de texto você pode zerar, tá? Então não caia nessa bobagem de fazer caveirão. É plágio, né? Plágio, não tem autoria. Então, ó, não caia nessa bobagem, ok? A dona Mariazinha está colocando aqui o seguinte: a redação da UERJ exige mais do aluno do que o Enem? A pergunta aqui da mãe da Júlia. Qualquer redação exige, né? Eu acho que no caso da UERJ, ela exige mais assim, do aluno porque você não tem que levar alguma coisa pronta como é o repertório, né? Então, nesse caso, sim, pensando, mas qualquer texto vai exigir muito do aluno. Mas, assim, a questão é que no Enem você tem que entender o repertório, conhecer os repertórios e articulá-los. Isso também é um trabalho. Isso também não é simples. Né? A gente não vai aqui desvalorizar, dizer que a redação do Enem é melhor ou pior do que a UERJ. São redações diferentes, são perfis diferentes. A da UERJ ela vai exigir mais essa capacidade de você realmente explicar, né, o seu posicionamento. E isso exige em que sentido? Uma visão maior de mundo, uma fundamentação maior do seu posicionamento. Né? Então, é um outro trabalho. E até mesmo... Pode falar. Isso é uma questão que eu acho que é o aluno, eu acho que quem sai perdendo isso daí é o aluno, né? Porque o aluno, ele, na busca de certezas, de convicções, ele acaba buscando, assim, eu me identifiquei com aquele professor, porque o cara disse com tanta convicção que eu vou me agarrar nele. Só que assim como ele se agarra, tem trocentos que vão se agarrar e vão justamente partir para esse propósito aí. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, da Lívia. Então, na UERJ, o último parágrafo é o que muda em relação ao terceiro parágrafo da redação do Enem? Em tese, assim, termos práticos mais óbvios, sim. Né? O que fica muito evidente é porque na UERJ você não precisa colocar proposta de intervenção. Agora, tem outros aspectos que mudam um pouco, porque no Enem você tem aquela obrigatoriedade de colocar o repertório sociocultural para fundamentar cada um dos seus argumentos. Na UERJ, isso não é determinante. Então, você pode, por exemplo, no Enem, você pode colocar um repertório sociocultural, você consegue pontuação por ele, mesmo que esse repertório não esteja articulado ao tema. Então, você pode fechar 160 pontos de 200, mesmo que aquele repertório não esteja muito bem linkado à argumentação. Isso na UERJ prejudica o seu texto. Então, você não vai tirar uma nota alta, né? Pode cair bastante, porque você botou uma informação que ela não contribui, ela não trava, inclusive, a fluidez do texto. Então, ela não se torna pertinente ao tema, né? Não é pertinente, não acrescenta, trava, entendeu? Então, o Gui está colocando aqui, o uso da primeira pessoa é bem visto, recomendável? Assim, o Gustavo Krause já falou outras vezes que não há problema em usar a primeira pessoa. Isso é uma polêmica que você nem imagina. Eu tive uma discussão com um ex-aluno, um colega, e mas o UERJ disse que pode usar a primeira pessoa. Sim, é claro que ela disse que pode, também pode no Enem. A questão é apenas como você vai construir a sua argumentação. O que o Gustavo Krause diz é que se você achar que para construir seu texto argumentativo, para você colocar a sua posição, isso for mais fácil na primeira pessoa, isso for estratégico para você, você não será prejudicado, você pode ter uma nota boa, inclusive, se você conseguir fechar isso. Acabou. Agora, não é determinante de nota. O que eu falo para o meu aluno é o seguinte, a gente tem que pensar, eu prefiro pensar sempre à frente, né? Que esse aluno, esse candidato, ele está fazendo uma prova para entrar na universidade. Então, ele vai seguir na vida acadêmica. Então, eu prefiro já ensinar para ele que a vida acadêmica vai exigir dele o texto na terceira pessoa. O texto na terceira pessoa configura uma impessoalidade, um distanciamento no que se refere a um posicionamento. Então, quando eu digo, olha, eu acho que a cor rosa é feia, um exemplo, é um texto pessoal. Quando eu digo a cor rosa é feia, isso tem uma credibilidade maior
e ela passa como uma verdade e não como uma interferência pessoal minha, certo? Então isso vale como uma estratégia, inclusive, de convencimento. E a vida acadêmica vai exigir isso. Então acho que é como uma estratégia de convencimento, a terceira pessoa acaba sendo melhor. Mas, repetindo, não é determinante. Se para você funciona melhor a sua argumentação na primeira pessoa, a UERJ não tira nota por conta disso. Mas a gente, na prática, a gente percebe que melhores textos, né, argumentativos, enfim, a construção acaba ficando melhor com terceira do singular. Primeira do plural também funciona. Outra coisa que eu queria perguntar para você aí, no caso, que eu acho que suscita muita dúvida. Você que já está lendo, assim, eu já li o 1984 acho que umas 6 vezes. Nesse processo aí, está todo rabiscado, riscado, puxado para cá, puxado para lá. Meu também. E toda vez que eu leio de novo, eu rabisco mais e fico mais paranoica. E aí vem a questão, você concorda comigo que 2 temas, porque eu observo que todo ano a UERJ tem escolhido temas que eu acho que são bem assim, aquilo que é o livro. Se Dom Casmurro era a questão de que um olhar não é dono da verdade, toda a narrativa ela tem várias visões, o matador, o seminarista era a ideia de que a violência não justifica, né? Usar o uso da violência para justificar. Qual o tema que você acha que salta aos olhos para qualquer leitor, qualquer um que está lendo aí? Memória. Memória, né? É a memória que leva o Winston para toda a ruína, né? Para todo o problema. É a memória que faz o Winston sofrer tudo que ele sofre ao longo do livro, na cela, enfim. É a memória. E a gente está vivendo isso, né? É muito pesado. A terceira angústia. A terceira parte é muito pesado, né? E assim, tem vários outros temas que aparecem, né? Que surgem ali, mas a memória fica escancarada na terceira parte e justifica todo o livro. Então é a memória e no momento que a gente está vivendo, memória é um tema determinante. A gente está vivendo um momento que até falei isso aqui, né? Aquela frase, né, que o brasileiro é um povo sem memória. Né? Sim. E por que nós somos um povo sem memória? E aí tem aquela questão de quem controla o passado, controla o futuro. Né? E aí tem a imprensa, tem o Ministério ali, né, da Verdade, controla isso. Então, qual seria o nosso Ministério da Verdade? Então, eu acho que isso são as metáforas, enfim. Mas memória, sem dúvida, é o tema que grita no livro. É o filme Blade Runner. É um tema angustiante. Exato. Perceber que as pessoas não têm memória recente de coisas que aconteceram, né, ano passado, 10 anos, pessoas que viveram 30, 40 anos atrás e estão negando, enfim. Então, parece que a gente vive uma letargia. Meio que assim, só que o Winston tinha umas faíscas, né? Tinha vagas lembranças, né? E essas vagas lembranças é que o levaram para, né, o capítulo, a parte 3 do livro, né? E aqui o Gui está colocando aqui do tipo, a memória passado pode definir o rumo do indivíduo. Ele está colocando aqui a pergunta como se esse poderia ser o tema. A memória, ou seja, o passado pode definir o rumo do indivíduo? Eu não sei se é a memória, mas o que se faz dessa memória, né? Como essa memória é usada? Como essa memória pode ser manipulada, como ela pode ser usada. Porque a memória aqui ela pode ser concretizada por meio da história, por meio do ensino, né? Por meio da notícia, dos arquivos históricos, dos museus. Um exemplo interessante, né? A gente já contextualizando aqui. A Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, ela não quis esquecer o Holocausto. Ela não quis apagar, ela não quis passar uma borracha nesse passado. Então ela tem lá o Museu do Holocausto, tem os espaços que são visitados, exatamente para não apagar isso, para não se cometer, né, novamente aquela atrocidade. No Brasil, a gente tende a querer apagar isso, né? Então, nós não somos um país racista, nós não somos isso. Uma coisa interessante é o próprio aqui no... Já falei isso, tem sala de aula algumas vezes. A gente tem aqui no centro do Rio, para quem
quem é do Rio, né? Tem gente aí que é fora do Rio. Aqui no centro do Rio, ali na Praça 15, tem o Paço Imperial. O Paço Imperial foi a primeira residência oficial, né, da família real portuguesa, quando veio fugida lá de Napoleão Bonaparte. Então, aquele espaço é histórico, né? Foi residência da família real, família imperial. Depois eles se mudaram para São Cristóvão, que hoje, né, abriga o que sobrou do Museu Histórico Nacional. E depois da proclamação da República, que foi um golpe de Estado, esses espaços não guardaram o registro, né, do que foi realmente, né? Foram espaços, né? E sendo bom ou sendo ruim, são espaços históricos. Então a gente tem essa questão de lidar com o passado, de lembrar que a gente foi um país, né, que foi colônia, e entender isso, a gente precisa entender esse passado, que a gente foi um país escravocrata, né? O Museu Histórico Nacional, que infelizmente está em pandemia, a gente não pode visitar, tem um acervo enorme sobre com objetos de tortura, de escravos. A gente tem que conhecer, a gente tem que ver aquilo. Quando a gente não tem essas referências, a gente realmente acredita que o Brasil nunca, né, nunca passou por problemas do tipo. Nunca teve escravidão, né? Não, os caras é que deixavam, pô. Era só fugir, não tinha problema. Então, realmente, menina, é muito sério. Então, memória é uma coisa muito séria. E memória é patrimônio histórico, a memória é um museu histórico nacional, é educação, é o controle daquilo que se publica nos livros de história, é o que se publica, qual editora, qual autor você escolhe. Então, tem muita coisa. Tem muita coisa aí. O André Gustavo, que é professor, né, também, ele está falando aqui, um povo sem memória é mais fácil de ser manipulado. Seria um bom tema. A pergunta aqui. E aí tem aqui o Pedro colocando o Carlos Valongo, que foi tombado em 2017. E o Gui está botando aqui, será que esse tema de memória pode estar diretamente relacionado à ditadura militar? Pode estar relacionado, né, a tudo, né? Tudo, tem gente né? tem gente que está falando, desculpa, tem gente que está falando que nos Estados Unidos que nunca houve campo de concentração. Sim. Por que isso? Os caras dizem que o livro de história foi escrito por judeus, donos do patrimônio mundial, e que eles, no caso, manipulam os livros de história para se colocarem como vítimas, aí constrói todo um discurso que na cabeça deles tem uma lógica. Então, por isso que os judeus organizam todo ano a Marcha da Vida, que não está acontecendo por conta da pandemia. Mas a Marcha da Vida o que é? É levar crianças, jovens judeus a lugares como Auschwitz e outros lugares onde houve a morte de judeus, a dizimação de judeus, justamente para quê? Para poder mostrar para a galera, ó, existiu, tá? Ó, tá aqui os registros, está aqui a memória, está aqui tudo isso. Então vamos lembrar para não esquecer. É o lema da Marcha da Vida. E porque isso daí... a memória está ligada não só, né, àquilo que realmente aconteceu, mas a impossibilidade de criar novas, né? No livro, quando o Winston está lendo, né, o livro escrito pelo Goldstein, né, aquele livro que o Brian dá para ele ali, manipulando a situação toda, e aí é um capítulo, é uma parte longa, né, que é a descrição, tal, em que ele descreve o que é as estratégias do Sun Sing e tal, do partido. É muito interessante porque ele fala da questão da manutenção da guerra, né? Por que a guerra tem que estar sempre ali acontecendo, e fala uma coisa que eu achei bem interessante, que é não haver a troca cultural entre as pessoas, porque aquelas pessoas não podem ter aquelas trocas, não se verem, evidentemente, e também tem que estar sempre achando que uma é inimigo da outra, porque você não pode criar isso. E aí eu associei diretamente o que a gente vive, por exemplo, dessa coisa de sempre achar que o outro, que não pensa como nós, né, é sempre o inimigo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, né, os cubanos sempre foram vistos como os grandes inimigos, não vistos como pessoas, né, como eles, seres humanos, enfim, independente, né, de questões sociais, ideológicas, enfim. Não estou falando assim, você vê o Fidel Castro, mas cubanos, as pessoas, os moradores. Então parece que não pode ter nenhum contato. Isso, os moradores da ilha, enfim. Então, por quê?
você não criar a memória, então você tem que ter sempre na memória, a memória construída, é isso, né? Não é que você viveu, é construir a memória de que as pessoas são sempre suas inimigas, né? Então, Sim. é criar o inimigo. Então, é também a construção de uma memória que não existe, que a gente também está vivendo hoje. A gente vive também, né, os inimigos, né, invisíveis aí que estão dizendo para a gente que existe, né, que existem. Sempre que alguém me pergunta sobre o comunista, eu falo que o comunista é o velho do saco. Você viu algum comunista? Fala, cara, comunismo no Brasil é que nem o velho do saco. Todo mundo diz que tem, a loura do banheiro. Todo mundo diz que está lá, mas você, quando procura, não acha. E aí está a grande questão. A gente tem que observar, né? E o próprio livro diz isso, né? É necessário haver um inimigo. Sem o inimigo, Sim. como é que você vai deixar as pessoas vigilantes, com medo e com ódio? Sim. O que a gente está falando aqui é a banalização disso, né? Então, assim, até que eu falei numa turma, você pode ideologicamente, conhecendo, né, as características daquele sistema de produção, daquela organização política, ter lá as suas diferenças, ok, você tem uma característica mais neoliberal, enfim, ok, né? O que é complicado é quando você não conhece e demoniza o negócio, que é o que está acontecendo hoje e é o que a gente vê no livro, né? A criação de um inimigo invisível que você não conhece. E todo mundo que é ligado àquilo é seu inimigo também, essa criação do ódio, né? Exato. O Gui está perguntando aqui, essa questão da guerra, medo, mantém as pessoas alienadas? Sim, né? O livro mostra isso claramente, né? Essa questão da guerra, medo mantém as pessoas alienadas. Mantém alienada porque, assim, alienada é aquele fora do planeta, né? Fora da realidade, né? Então você tira a preocupação de um eixo para jogar para o outro. Então a sua preocupação passa a ser existir, passa a ser estar vivo, passa a ser, né, se alimentar. É o que a gente está vivendo hoje na pandemia. Nossa preocupação está sendo ficar dentro de casa, usar máscara, né, álcool em gel. É isso, a gente está num cenário meio que de guerra, em que a gente precisa estar o tempo todo se protegendo. Então, a guerra no livro, né, qualquer cenário é isso. Você sai da realidade porque o foco é sobrevivência. E no livro, cara, o trecho que ele fala sobre guerra é espetacular, porque é perverso demais, né, como a guerra é utilizada para manutenção da hierarquia social, né? Quer dizer, é fundamental que as pessoas da classe baixa não tenham lazer, não tenham acesso à educação, porque se elas, né, não têm acesso à cultura, porque se elas chegam lá, elas vão achar que aquelas pessoas não são necessárias e começam a se mobilizar e desestruturar. Então o livro é um soco no estômago, é perfeito. Aqui no caso, a Carol está botando a cultura do medo também seria um bom tema. Sempre é, né? Eu acho que a cultura do medo cai em qualquer lugar. Eu acho que você hoje, você fica vendo a questão do Twitter, eu acho que o Twitter tem seu lado positivo, mas eu vejo o Twitter hoje mais como uns 2 minutos de ódio do que qualquer outra coisa. Porque você entra no Twitter, você sai odiando. Você sai ali, as pessoas saem estressadas, saem mal. Porque você vê as pessoas ameaçando a outra, xingando a outra. Nós tivemos o Twitter da esposa do deputado que assediou a outra deputada e ela achincalhando a deputada, falando mal e tudo mais. E aí as pessoas que são fãs ou seguidores daquela pessoa se sentem autorizadas a encontrar essa deputada que não conhece, que não sabe, que ignora e acha que pode chegar e derramar sobre a pessoa o ódio daquela pessoa. Então, quando o cara chega, grava uma pessoa que é um líder de um partido, que é líder de alguma coisa, e o cara chega e começa a falar, se eu te pegar na rua, eu te bato, eu não vou bater. Mas aquele cara que me segue de forma cega, ele vai se sentir autorizado a encontrar contigo na rua e te bater. Porque o outro disse que já que o outro não bateu, eu estou te batendo. A loucura que a gente está vivendo hoje é essa. Assim, na prática. Por isso que é muito perigoso. Tem gente que está tendo, justamente, tem gente que está saindo de todas as redes sociais, saindo de tudo. As pessoas estão abandonando a rede social. E por que isso? Para poder... Se tem alguém falando de mim, eu não sei.
mas eu também, ninguém sabe o que estou falando. E quem não está na rede social hoje, para muita gente morreu, né? A pessoa faleceu, sumiu, então as pessoas estão optando por isso mesmo. Então aqui até o Gui botou a perda da autonomia humana, subjetividade. Você, no caso... Eu cobrei até isso como tema de redação, né? Eu coloquei a perda da individualidade, se essa perda da individualidade desumaniza, né? Porque a gente vê no livro essa perda da individualidade, né? A gente vê, por exemplo, as pessoas, os uniformes, as pessoas comem a mesma comida, não podem ler, não pode pensar, não tem direito ao prazer. Então, isso linkado ao livro. E a gente foi relacionando o que a gente hoje, né, tem a ver com o livro. Então, de certa forma, o pobre ele come aquilo que também é imposto a ele. Ele vai comer salsicha, ele vai comer aquilo que é, né, é o mais barato que é possível ele comer. O uniforme que a gente usa é a carne processada. Então, o uniforme que a gente usa é o que a moda dita, né, seja para o mais pobre, seja para aquele, né, que até pode comprar alguma coisa, mas é o que a moda dita, então vou usar essa roupa para eu não ser visto como brega, cafona, né? Então, a gente tem toda uma cultura, indústria cultural que diz pra gente o que a gente deve vestir, consumir, comprar, né? Como usar o meu cabelo, como usar isso, enfim, tudo. Então, a gente tem já uma perda de individualidade muito grande, né? Perda da autonomia, das escolhas. A gente não escolhe. A gente tem um algoritmo que está escolhendo por nós. Exato, falsa sensação de liberdade. A gente não está escolhendo nada, Monteiro, né? Então tá tudo por trás ali, né? Então tem, né, a música que a gente escuta, né? Então a música que a gente escuta, muitas vezes ela já é influenciada por um outro padrão. Então a gente já está num processo de desumanização, entre aspas, né? Nessa perda de autonomia já há bastante tempo, por uma razão diferente daquela que o livro mostra. Então é isso que a gente estava falando. O livro aborda um tema que dialoga com a nossa realidade. No livro é de uma maneira, a gente vive de uma outra. A gente não come a comida metalizada, né? Como ele fala, mas... Já come a comida processada, que já é... Processada. Ou cheia de agrotóxico. Também tem isso. Aí. Também tem isso. Renata, nosso tempo acabou. Acabou. Poxa, dá para falar mais 10 horas aqui. O livro... É aquela coisa, o bate-papo aqui, eu andei fazendo bate-papo já acima de 1 hora, é uma droga para poder salvar, porque tem que dividir em 2 partes, é uma coisa complicada. Então, assim, eu passo 1 hora para poder ficar redondo e ficar um vídeo só. Mas eu queria te agradecer aí, no caso, o bate-papo, essa conversa. Quem quiser achar a Renata, é só achá-la aqui no @RenataCris, aqui no Instagram, segue, manda direct para ela, conversa com ela. Ela é coordenadora do curso SEI, do Colégio Cursei, do pré-vestibular, ela trabalha com turma de pré-vestibular. Eu não faço nada de interessante no Instagram, já estou avisando, tá? Mas tô lá, respondendo. Mas quem quiser, fala um direct com ela, fica conversando com ela, pergunta, vai ficar salva aqui no IGTV, pode ver quantas vezes quiser, rever o papo, rever os conselhos, as dicas. E galera, muito obrigado pela audiência, muito obrigado a Renata por ter vindo aqui. E a casa está aberta, sempre que precisar. Estamos aqui presentes, estamos aqui abertos, porque é um espaço que você pode ter o direito de pensar diferente, de ter sua opinião. O que é importante é mostrar que nós vivemos uma sociedade plural. E sociedade plural é uma sociedade livre para expressar sua ideia. Obrigado, Renata. É isso aí, seu Ed. Beijo, gente. Prazer. Beijo. Até semana que vem com Gabi Jardim aqui, nesse mesmo horário. Tchau, Renata. Até segunda. Vai ser espetacular. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.